O Instituto da Criança com Diabetes nasceu em 98 para acolher crianças e jovens com diabetes tipo 1 e suas famílias. Mas desde o início entendeu que tratar não era o suficiente, era preciso educar, desburocratizar e devolver a autonomia. Ao longo desses 27 anos, o Instituto da Criança com Diabetes mudou a forma como o diabetes tipo 1 é visto no Brasil e na América Latina. Tudo isso começou com pessoas que sonharam e que trabalharam muito para tirar esse sonho do papel com um propósito muito claro: reunir em um só lugar todos os profissionais necessários para acolher essas famílias. O ICD Educa é o podcast do Instituto da Criança com Diabetes para contarmos essas histórias. Por isso, nessa mesa estão reunidos a visão de construção e de gestão de Maria Tereza Brenner Lima, jornalista, publicitária e fundadora, por muitos anos, gerente executiva do Instituto da Criança com Diabetes. Bem-vinda. Bem-vinda, tudo bom? Que bom estar aqui de novo com o Balduino, com o Falcão, relembrando momentos tão importantes da nossa vida, né? Também estamos aqui hoje com o Dr. Balduino Tidel, a visão mais técnica e científica do ICD. Dr. Balduino é médico endocrinologista, especialista em endocrinologia e mestre em genética pela URGS. Foi chefe de serviço de endocrinologia do Hospital Conceição durante 18 anos, com participações na publicação de 49 artigos científicos e 2 livros. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Federação Internacional de Diabetes. Fundador e diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes há 27, agora esse ano faremos 28 anos. Bem-vindo, Dr. Balduino. Bem-vindo, Bruno. Só uma correção, eu fui presidente da região América do Sul e Central. Perfeito, não, importante. Da Federação Internacional de Diabetes. Também estamos aqui hoje com a figura pública que abraçou a causa desde o início e trouxe a genialidade do campo para ajudar a levar esse projeto adiante. Estamos aqui hoje com Paulo Roberto Falcão, ídolo dentro e fora do campo de jogo, treinador, jogador, comentarista, coordenador esportivo e atual presidente do Conselho de Administração do Instituto da Criança com Diabetes. Bem-vindo, Falcão. Obrigado, mano. Tudo bem? Minha cota, Balduino. Eu diria assim que eu me colocaria muito mais como um carregador de piano junto com eles. Carregou muito tijolo, né? Também. Na construção do Beira-Rio. Doutor Balduino, vou começar com o senhor, então. Esse é o espaço para falarmos sobre diabetes, sobre o trabalho do Instituto. Mas como nós estamos falando da fundação, é importante lembrar, né? O que faltava para as crianças lá em 98? O que não tinha? Não tinha nada. Infelizmente, faltava tudo. E quando a gente se dá conta disso, é que a coisa começa a acontecer. Na verdade, a gente só via crianças com diabetes na ocasião, naquela década de 80, 90. A gente só as via na emergência do hospital, na UTI do hospital, na internação do hospital, mas não se via crianças com diabetes num ambulatório especializado, alguma coisa, porque eles não tinham acesso aos ambulatórios, que não tinha um ambulatório para crianças com diabetes. Então, o que acontecia? Os pais da criança com diabetes estavam em idade produtiva, tinham que marcar consulta. Como é que iam marcar consulta? Eram filas terríveis. Hoje já melhorou muito isso. Se marca consultas por WhatsApp, etc. Então, melhorou muito. Mas, na ocasião, tinha filas muito grandes. Os pais não conseguiam licença do patrão para marcar consulta. Mas, quando essa criança ficava doente, efetivamente doente, uma situação aguda, então os pais conseguiam licença do patrão para ir. Opa, meu filho está doente, tem que ir. Claro, vai lá, meu amigo. Então, a gente foi amadurecendo essa ideia, até que culminou nisso que depois a gente comenta mais aqui. Maria Tereza, a tua participação foi super importante, porque também participou da construção do câncer infantil. Aproveitando o gancho do que o Balduino falou, foi exatamente isso. Porque quando eu estava no câncer infantil, fui para a Newcastle Upon Time também, fazer um pouquinho de captação de recursos com uma pessoa especializada lá, e já tinha uma larga experiência nisso, pelo câncer infantil. Fala perto do microfone. O Balduino, que era o pai do meu sobrinho, nós viajávamos fim de semana, né? Eu passava o fim de semana, a família toda para fora, e como eu trabalhava, eu ia com ele, e ele ia me contando as histórias das crianças com diabetes. Como era triste, nós perdemos mais uma criança, não existe uma equipe interdisciplinar, eles têm que ir para o nutricionista lá, não sei aonde, tem que, sabe? Então, quando eu fui para Jurerê, Santa Catarina, e levei o filho do Balduino, com 4 anos, lá ele ficou diabético. E eu voltei lá para o câncer infantil e sentada, redigindo, eu olhei para a janela e disse, eu vou fazer alguma coisa para as crianças com diabetes. Porque o câncer infantil tinha um apelo muito forte. Empresários envolvidos, a captação de recursos fluía.
E eu pensei, 5 anos aqui, eu acho que eu vou me dedicar agora para fazer um hospital para crianças com diabetes. E com certeza o Balduino, endocrinologista, tinha tudo a ver, né? Conversamos sobre a corrida que nós faríamos também logo a seguir, porque nós estávamos em Chicago num congresso de diabetes e participamos de uma corrida no Grant Park, lembra? Beneficente para a pesquisa do diabetes. E aí aproveitamos e lançamos a corrida aqui para vencer o diabetes também, copiamos a ideia de lá. E aí eu conversei com o Balduino, ele, vamos nessa. E aí começou a busca, né, por sócios fundadores, por pessoas importantes que dessem credibilidade para o projeto, uma delas, Paulo Roberto Falcão, e nos lançamos nessa e conseguimos um grupo muito importante, né, Balduino, e dedicado. Um grupo multidisciplinar mesmo, né? Tinha engenheiros, advogados, marqueteiros, arquitetos, publicitários, jornalistas, médicos, enfermeiras, nutricionistas, tinha de tudo. E como é que o Falcão entrou nessa história? Pois é. Aí o Falcão vai falar como é que tu entraste nessa história. Na verdade, me pegaram, né? Como é que foi, Falcão? Não, na realidade, assim, um dia, mas foi lá tantos anos atrás, chegou a Cota e Balduino lá na RBS, eu trabalhava na RBS, e aí me colocando numa situação, precisava alguém que pudesse ajudar em termos de credibilidade. E essa semana que eles me procuraram, foi justamente a semana que eu tinha recebido uma ligação do Escurim, que tinha sido meu companheiro de futebol, e estava com um problema com o Sérgio, mais conhecido como Sérgio Galocha, que também era jogador profissional internacional, acho que estava no Flamengo naquela época, com um problema no pé. Tinha que amputar, porque estava uma coisa grave e tal. E alguns dias depois me liga eu chamo-se sargento, mas é o Alexandre, que era o massagista do Internacional, que estava trabalhando já, não estava mais no Inter, estava trabalhando lá no Lindóia, que era o massagista, e ele me ligou, e aí, tudo bem? Eu digo, tudo bem, onde é que tu anda? Aí dei um pouquinho da história dele, e ele até me lembrou, Baldur, que todo final de ano eu dava um sapato pro Moura, que era o nosso massagista principal. Tinha mais ele, tinha mais o Bigode, tinha mais... E aí comecei a dar para eles também. No final de ano dava um sapatinho para eles. Porque eu cheguei com um sapato branco naquela época que se usava, e eles adoraram, sabe? E ele lembrou disso. Pô, não, e aquele sapatinho, professor, pô, não tem problema. Qual é o número? Perguntei para ele, que eu não lembro mais. Olha, o pé esquerdo pode ser 41, o direito pode ser qualquer coisa que eu já perdi. Eu perdi o pé por causa da diabetes. E eles chegaram nessa semana a falar comigo. Então eu já estava mais sensibilizado. E evidentemente que se não tivesse acontecido isso também eu abraçaria, porque acho que a causa é muito justa e muito séria. E senti essa seriedade na conversa com eles. Então, assim, foi um momento também de sensibilidade minha, mas que independente de ter tido essa semana com essas notícias de 2 amigos meus, nós resolvemos abraçar essa história. E aí fomos em busca de parceria, e começou a nossa luta. Coisa boa, conseguimos construir tudo isso, então. Doutora, um pilar do Instituto é o atendimento interdisciplinar, né? Esse é o grande diferencial. Mas também a educação, né? A educação faz parte do tratamento de diabetes? Sim, o diabetes é uma doença crônica, com situações de agudização, mas é basicamente uma doença crônica em que você tem que pensar nela 24 horas por dia, porque envolve alimentação. E tudo que envolve alimentação, e a alimentação é o aspecto talvez mais importante do tratamento do diabetes, junto com a insulina, mas tudo que envolve alimentação exige 24 horas por dia, porque você está sempre comendo, pensando o que vai comer agora, que eu vou almoçar, que eu vou jantar, vou fazer um lanche da tarde, não vou. Tudo isso vai exigir um raciocínio. E sem educação, nesse sentido, educação voltada para isso, Disciplina, né? você não tem conhecimento nenhum da coisa. Então, nós pensamos, nós temos que fazer educação continuada nesse sentido. E aí, durante meses, nós juntávamos o grupo aqui, que era um grupo bacana de médicos, endócrinos, nutricionistas, psicólogos, dentistas e tal, mas nós juntávamos o grupo para tentar fazer aulas homogêneas, né, em que todos falassem a mesma linguagem. E essas aulas foram evoluindo, se tornaram um programa de educação que foi premiado em várias partes do mundo. A gente apresentou na Ásia, no México, no Brasil, em vários setores. E esse programa de educação foi utilizado até recentemente, quando agora nós mudamos, porque afinal os tempos mudam e o conhecimento muda e a própria linguagem muda. Mas continuamos batendo nessa tecla. A educação para a doença crônica é a coisa mais importante,
Com ela, você aprende a não internar, com ela você aprende a não ter complicações, com ela você aprende a ir longe. E o diabetes exige muita disciplina e muita resiliência, né? E encontra muito isso no esporte também, né? Também. Embora o esporte seja uma coisa... Por isso que eu sempre digo para algumas pessoas que a diabetes também é uma coisa muito séria, né? Porque se você fala de câncer, né, as pessoas se assustam mais, mas diabetes também é uma coisa muito séria, né? Também é uma coisa muito... Não tem, talvez, essa talvez divulgação, ou essa força, mas diabetes é uma coisa muito séria, né? E se você for muito bem tratado e com bem disciplina, e desde que você descobre, você consegue, inclusive, jogar futebol. Tem o Zverev agora, né? O Zverev, tenista, que a gente sabe porque ele, de vez em quando, lá Corredores, na né, quadra, ele vai lá e faz a insulina Faz dele. insulina, faz isso. Número 3 do ainda mais mundo, com eu acho. toda a hoje. tecnologia hoje. Então, isso demonstra que dá sim, seguindo o que a medicina manda, os profissionais dessa área, dá sim para fazer muita coisa boa, mesmo tendo a diabetes. É importante, né, Maria Tereza, a participação da família nisso, né? Contou a história com o Dr. Baldino, é da família. E qual é a importância da família no tratamento, abraçar tudo isso? Olha, a família é fundamental, porque veja bem, uma criança sem autonomia, né? Ela vai ter que entrar num regime de educação, de insulina, de contagem de carboidrato, chocolate não tem. A família tem que estar presente, o pai, a mãe, os irmãos. Vamos todos na mesa agora ter uma alimentação saudável para estimular a criança. Então, é impossível não haver o envolvimento da família. É fundamental até para que a criança se sinta apoiada pelo emocional, né? Se já é dá o difícil descontrole. com a família, Exatamente. sem família, infelizmente o que a gente vê, os pacientes que ainda internam hoje no hospital, são aqueles que não têm família. São os Emocional, né? institucionalizados, são aqueles que a família desistiu, não aguentou mais essa criança, infelizmente tem isso. E esses são os que internam, porque pelo conhecimento que nós fornecemos, esses que têm uma boa estrutura familiar e agora têm conhecimento, esses não internam. Quantos anos trabalhando com diabetes, doutor? Eu diria que desde que eu me formei, né? Em 76, 50 anos. Pouco tempo. 50 anos de diabetes. O que o Instituto, agora pronto, funcionando já há 20 anos, o que o Instituto mudou na sua vida? Olha, o Instituto me deu um conhecimento muito grande, ainda maior do que eu já tinha, uma visão ainda maior do que eu já tinha da importância do diabetes. E como é complexo, de fato, levá-la. Por isso, hoje eu entendo, e por isso que especificamente o que eu atendo aqui, são os pacientes mais complexos, mais complicados, com mais problemas sociais. E esses eu me dedico mais, eu consigo entendê-los e consigo ir adiante nesse contato, que muitos colegas, infelizmente, acabam desistindo, porque você bate numa tecla, bate na tecla e não vê resposta, você acaba desistindo. Eu não, eu tenho por norma não desistir jamais. Eu acho que todo paciente é passível de recuperação. Então, eu e uma enfermeira, que é a enfermeira Ana Maria, nos dedicamos a esses pacientes, que são os pacientes que têm o pior controle metabólico, que é a hemoglobina glicada que a gente mede, que são os pacientes que têm N internações por cetoacidose diabética ou por hipoglicemia grave, são situações bastante severas. E esses a gente se dedica para evitar que eles caiam para o precipício. Evidentemente, às vezes falhamos, mas essa é a ideia. Falcão foi ídolo nacional do futebol, um dos maiores jogadores da história do Brasil. Jogou na Roma, no Inter, técnico, treinou Pelé, inclusive. Não, Falcão, tive o prazer. Foi um joguinho só. mas treinou. Tudo isso aconteceu na tua vida, viveu por aí, já ajudou muita gente, palestrou na ONU agora. O que o ICD mudou na tua vida pessoal, Falcão? Olha, o ICD, aquilo que mais me chama a atenção no ICD é a participação das pessoas, mas acima de tudo, quando eu vou fazer os comerciais que a gente faz para a corrida, o diabetes e tal, é assim que eu vejo aquelas crianças correndo. A felicidade delas correndo, estão participando do filme, estão se mostrando, eu sou diabético, mas eu estou aqui correndo, eu estou aqui dando risada e quero que vocês também participem lá na corrida. Então, essas coisas me tocam muito. Talvez porque a corrida fez sempre parte da minha vida jogando futebol, não dá para jogar caminhando, tem que jogar correndo. A hora que uns jogam caminhando hoje. Até hoje. Uns nem jogam, mas estão lá dentro. Então,
Não me dá essas bolas picando, porque aí eu não... Então, assim, isso é uma coisa que me toca. De repente, eu participei de, enfim, vários... Quando corre, aquela guriazinha corre, feliz, e o amiguinho corre, isso para mim me volta muito tempo que eu comecei a jogar. Evidentemente, nunca tive, felizmente, diabetes, mas felizmente hoje tem cura, né? Eles não tem cura, mas tem tratamento, Tem né? tratamento. Então, isso para mim é o melhor momento, assim, meu ali, quando eu estou gravando com aquela gurizada ali que está correndo, está gritando, e isso é um momento importante. E também quando a gente vai para a corrida, né? E tanta gente participando, é bonita, a corrida é bonita, ela é para cima, ela é a participação de todo mundo, e nós sempre tentando participar, porque eu acho que não é uma coisa que para. Todo dia tem que estar em busca de recursos. A Cota que trabalhou que sabe disso. E recursos sempre é uma luta, porque tem muita gente pedindo e pouca gente dando. Então nós temos que dar jeito de arrumar maneiras para que se possa fazer o ICD funcionar. E graças a Deus, e realmente ao esforço de todos aqui, do Balduini, de todas as pessoas que trabalham aqui, a gente tem conseguido, e isso realmente nos dá muita satisfação. Maria Tereza, o que o ICD mudou na tua vida? O ICD foi um projeto de vida muito importante para mim. Ele mudou no sentido que a gente pôde salvar vidas. E vidas de famílias também, não só de crianças, porque quando tu salva uma criança, tu salva a família inteira, tu salva uma comunidade em torno, né? E o que é bacana de ver, que o que mudou na minha vida foi assim uma equipe toda envolvida e integrada numa mesma luta, numa mesma causa. Isso aí deixa a gente muito... Como é possível um mutirão de pessoas mudar uma realidade, impactar uma sociedade, né? E tu fica pensando, tu não é uma pessoa sozinha, tu depende dos outros para poder concretizar um sonho, né? Então tu começa a pensar na vida nesse sentido. E quanto mais velho, estou dizendo assim, quanto mais velho a gente fica, mais valores a gente dá para se voltar para a família. E o ICD é uma grande família. Eles não estão velhos, estão jovens há mais tempo. Não, Só. eu digo mais velho com o passar do tempo. Experientes. Experientes. O nosso gimmick, que é a águia, aproveitar que está aqui, né, Maria É. Tereza? Sempre foi um norteador importante, né? O nosso slogan aqui se aprende a voar também por causa disso. Como é que surgiu essa história? Por que a águia é o símbolo do ICD? Então, a gente tinha todas as quintas-feiras a gente reunia um grupo, não era o técnico também, né? Participava, mas era assim, marqueteiros, jornalistas. E nós tínhamos e temos uma grande amiga, a Dulce Ribeiro. Eu convidei ela para ser voluntária, ela topou, ela era professora da ESPM e super especializada em marketing. E ela nos ajudou no planejamento esse estratégico, definir missão, princípios, valores. E ela levou essa história, uma história da águia muito bonita para nós. E essa história da águia era o seguinte, que ela achava que a águia se identificava muito com a criança com diabetes pela busca da autonomia. Por quê? Ela contou a história que a águia chega num determinado momento que ela coloca os ovos, né, faz o ninho dela no alto de um pico rochoso. E chega num determinado momento que as águiazinhas nascem e ela tem que empurrar um a um para que eles aprendam a voar, né? E nós aqui também tínhamos a missão de dar autonomia, de empurrar a criança para a vida, para voar. Como? Com controle, com educação, com segurança. E aí chegamos a essa conclusão que a águia seria o nosso símbolo, que determina a autonomia, a liberdade. E foi por isso. É verdade. Agora, muita gente, principalmente no início, agora ainda tem. Pensa que a águia é um falcão. Falcãozinho. Muitos dizem. Olha, a camiseta vai ter o falcãozinho. Não, o assim, nosso né? personagem A aqui, camiseta quando da ele vai no corrida. evento, diz: o Falcãozinho vem? É. O Baldo, eu estava lembrando agora assim, ó, nós estamos aqui falando, tantos anos depois, com a estrutura que nós temos hoje, mas seria interessante você colocar também como é que a gente começou isso, né? Nós tínhamos um terreno dado pela Ieda, que era governadora, Foi. e depois, e nós vamos construir isso há quantos anos? Olha, 20. nós começamos a montar a estrutura 28. em 98, começamos a construir em 2000. Você vê, o que foi feito, porque aqui o centro aqui tem 7 andares, tal, É. bonito, tudo organizado, mas o esforço, e com a colaboração da comunidade, de alguns parceiros, isso foi muito, muito forte, é muito legal. Como é que foi esse período? Olha, nós decidimos as pessoas-chave que nós tínhamos que encontrar desde que conseguimos
o passe do Falcão para nós, aí começamos em grupo a, bom, temos que ir aqui, ali, empresários, isso, aquilo e tal, políticos, e precisávamos de um terreno, né? E esse terreno, eu já era médico do Conceição, na ocasião, desde 80, ou seja, 18 anos, e aí vimos esse terreno que era do Conceição e era um lixão a céu aberto. Não, não pode, um lixão a céu aberto aqui não tem mais cabimento no final do século XX. Aí fomos à luta com esse terreno, contactamos a deputada Ieda Cruzes na ocasião, e ela achou muito interessante o projeto, já tínhamos tudo já no papel, tal, né, para bonitinho, para mostrar. E ela ficou bastante sensibilizada com a causa e imediatamente ligou para o ministro da Saúde, na minha frente, o então José Serra, que era o ministro da Saúde, e eu vi ele do outro lado da linha dizendo, não, não, mas se você está pedindo, e é um projeto interessante, diga para eles do Instituto me mandarem o projeto, que eu vou avaliar aqui com o meu pessoal técnico aqui no Ministério da Saúde, e se aprovado aqui, vai para o Ministério do Planejamento para avaliar a questão dos recursos humanos. E eu, bom, acostumado que tal, que digo, essas coisas políticas vão horas, às vezes. Olha, foi de uma rapidez espantosa. Isso eu tenho a agradecer à deputada, que foi a mola mestra, a Ieda Cruz foi a mola mestra que conseguiu fazer isso andar rapidamente. E em pouco tempo tínhamos autorização. Aí só faltava o acordo com o GHC. Como o GHC pertence ao Ministério da Saúde, e obviamente a questão já vinha do Ministério da Saúde aceitando, não tinha como negarem a questão. Então, aceitaram que é a cessão desse terreno para o ICD, em que nós construiríamos aqui, fruto de uma luta com a comunidade gaúcha, para conseguir o recurso, e aí construiríamos o prédio, tal, dirigiríamos o prédio, mas o prédio em si seria doado ao Ministério da Saúde. E foi isso que aconteceu. Em 2000 começamos a construção, em 2003 terminamos o prédio, e em janeiro de 2004 abrimos as portas da Sociedade Gaúcha, já com um mínimo de recursos humanos necessários, que depois, ao longo de 2004, foi aumentando esse número, então até temos um número razoável. Mas esqueceu de contar uma coisa importante, muito importantíssima. Nesse terreno, nós construímos uma chopana de madeira, Certo, de chão batido. E quando a gente comprava as botinhas, 3 meses depois não tinha mais salto, porque a gente aterrava naquele... Bom, mas precisávamos de ar-condicionado, pelo menos, porque o verão era muito quente. Então, conseguimos uma doação de ar-condicionado. E agora o computador. Liguei para a 0 Hora, eles tinham um computador de nem sei quando, obsoleto ali. Eu digo, me dá que eu vou precisar desse computador. Com esse computador, eu fiz todos os projetos e contatos com os empresários. O Balduino saía ali do Conceição, do ambulatório, e pedia, por favor, um pouco d'água. Ele não sabia, mas a nossa voluntária Celi comprava suco tangue e pegava da torneira e botava o tangue e te dava o tangue, mas era água da torneira, nós não tínhamos água mineral. Água mineral, Tá descobrindo só uma agora, geladeira, 28 anos depois. não tínhamos Sobrevivi, nada. tranquilo. Era uma luta mesmo, e todo mundo trabalhava com amor. Quando a agência matriz criou o comercial para nós do tijolinho, foi um boom, assim, no Rio Grande do Sul. O grande Beto Filomena. O grande Beto Filomena. E aí ele se cota, deixa comigo, pode ir para o CD, que eu vou construir uma história bonita para vocês captarem recursos. E construiu, e foi um boom, mas nós tínhamos secretária eletrônica. Então, fim de semana, quando saía os veículos de comunicação colocavam o comercial, tinha o número do ICD, ligavam e tinha uma secretária eletrônica dando o meu celular que eu pudesse passar o número da conta corrente. Eu tinha um Nokia desse tamanho e eu dentro do mar em Torres dando o número da conta corrente. Nós arrecadamos R$500 mil, sendo que 100 mil, de pessoas sendo 100 mil, foi de um empresário, que depois eu e o Falcão passamos a tarde inteira lá. Ele era um empresário poderoso, ele estava com câncer de pâncreas e estava fazendo insulina.
E a secretária ligou e disse: Nossa, o doutor Walter, ele chora muito quando vê esse comercial e ele quer muito ajudar. E ele está fazendo uma doação agora de 100 mil reais para vocês. Eu digo: Ótimo, mas gostaríamos de fazer uma visita para ele. Fomos eu e o Falcão, passamos a tarde inteira lá com ele. Mas, nesse ínterim, bateu na porta da Chopana uma senhora e disse: Eu quero fazer uma doação. Eu disse: Ok, a senhora senta, eu vou lhe fazer o recibo. Aí ela puxou, abriu a carteira, puxou assim, era R$ 1.000, tudo em notinha Eu acho que era de um. de um. Eu acho que tinha Ela, nota de um na ela época, né? No disse: Eu final quero dos anos fazer uma 90. doação de R$ 1.000, É. porque eu perdi meu marido aqui no Conceição de diabetes e eu sei da importância disso para as crianças. E eu fiz uma economia ao longo da vida e quero doar essa economia para vocês. E eu pensei: A senhora tem certeza? Ela disse: Tenho. Eu não queria ofender, ela disse: Tenho certeza. Então eu vou lhe fazer um recibo. E ela saiu com o recibo na mão. Não precisa recibo. Eu digo: Não, mas eu vou fazer porque a gente tem contabilidade aqui, a gente tem que dar entrada. E ela foi. Então, assim, ó, a responsabilidade da gente, a seriedade Você- E muita gente que também que ajudou e que não quis que exatamente aparecer, não queria isso para mim aparecer. tem um valor também. E assim, ó, como é que tu ia mensurar, assim, por exemplo, 100 mil toneladas de aço e R$ 1.000 em dinheiro. Tudo tem valor. É. Toda doação é bem-vinda. É, Toda e doação é tudo bem-vinda. muito bem contabilizado, auditado, desde o primeiro momento, desde a primeira verba que nós recebemos em 98 da RGE Energia. Não foi da RGE? Foi. É. Eu Em conhe- No 98. Teatro São Pedro. É. Roberto Foi o Azevedo. Beto. R$10.000. Roberto Azevedo chegou. É, em 98. Beto, encontramos ele encontrei ele dentro de um avião. E ele disse: Mas, Tatá, eu vou fazer uma campanha para vocês. E foi a primeira R$8.900. É, quase 10 mil. E ele lá, e nós dissemos, bom, a partir desse momento, eu como ordenador de despesas, que eu era fui escolhido como diretor-presidente, eu tenho que ter isso auditado desde o primeiro momento. E já entrou uma empresa de auditoria desde aquele momento. Ganhamos até um Ford Ka. É verdade. Mas foi o Encontrei lançamento, lá na Riachuelo o o assessor do prefeito lá e pediu um Ford Ka para o ele. lançamento foi lá no Teatro São Pedro. Foi Né? lá no Teatro São Pedro. Sim. Foi um momento, foram momentos lançamento assim, foi- tivemos momentos desafiadores. Foi em né? novembro de 98. Sim. Tivemos momentos assim que a gente passava sem dormir, preocupados. Temos mas ainda, né? Temos ainda. O problema sempre Mas existe. dividimos aqui momentos bacanas, Sim, né? sim, de legal. construção, É importante, sabe, porque aquelas histórias, né, às vezes, falar de futebol, o cara olha um time, pô, esse time joga muito, mas como é que foi construído isso, né? Pega lá atrás, que não jogava na Série C, foi subindo, foi indo, foi se organizando, tem mais ou menos isso, quer dizer, a gente teve um início sempre complicado, e sempre é difícil, né, buscar recursos, hoje em dia também é sempre difícil, mas essa história tem que ser contada, do que foi feito, o que foi feito, o esforço de muitas pessoas para chegar numa situação em que hoje o CD está aqui, em pé, sempre com problemas, sempre com dificuldade, mas isso nos ajuda também a ir para a luta e brigar ainda mais. Né? Nós começamos com 500 pacientes, né? Hoje estamos em 5.483. Começamos, quer dizer, com 50 e poucos, mas no primeiro mês. Uhum. Mas esses 50 e poucos, em janeiro de 2004, se tornaram 580 por aí no final do ano de 2004. E hoje temos cadastrados 5.700, eu acho. E a seriedade, assim, ó, tu vê como a gente começou pouquinho com uma choupana, com um computador. Quando a gente tem credibilidade, tem seriedade, tem boa vontade, honesto, a gente constrói o que construiu. Né? Sim. E estamos aí, para os Isso aí. próximos anos. Convidar vocês a responder uma pergunta sobre o nosso slogan. Começar pelo Até Dr. agora Balduino. não foi pergunta? Até agora foi conversa. Então, Balduino, nosso slogan é que se aprende a voar, né? Seu olhar técnico, médico, de quem construiu. Por que aqui se aprende a voar? Bom, primeiro porque aqui se aprende a voar, dá uma amplitude muito grande a isso. Quer dizer, aqui se aprende a voar. E o voar pode significar mil coisas, né? Sucesso profissional, emocional, financeiro, etc. Mas antes de mais nada, eu quero ter o pé no chão, dizer, aqui se aprende a voar, porque aqui você pode estar em qualquer situação na sua vida e você vai poder tomar uma atitude com algum grau de conhecimento que vai evitar que você precise de uma internação hospitalar.
você vai saber fazer uma mudança de uma insulina para outra, você tem que saber que agora você está com uma infecção, tem que aumentar a dose, você tem que saber que se você fizer insulina e não comer, você obviamente vai ter hipoglicemia. São coisas básicas, e essas coisas básicas são bastante sedimentadas aqui. Então, isso é voar, isso é ter liberdade para você fazer o que quiser na sua vida. Maria Tereza, por que aqui se aprende a voar? Para mim é que se aprende a voar quando temos o controle da doença, quando temos o apoio da família, quando temos o apoio dos amigos e quando temos o apoio do ICD, através de todo o trabalho de uma equipe técnica voltada para o paciente naquele momento. Voar é uma coisa, a frase voar é interessante, né? Voar para onde, né? E essa história da águia, ela é fantástica, porque é difícil a mãe lá em cima jogar, chamar de criança, voa, porque Vai à luta. vai à luta, quer dizer, então isso vai à luta sem ter tido um treinamento. Vamos ver se dá, né? Vamos começar a saltar daqui a 1 metro para o chão para ver se está... Não, soltou lá de cima. Eu acho que aí foi aprender a voar meio que na marra, né? Meio na necessidade. Aqui a vantagem que se tem é aprender a voar, mas com tratamento, com as coisas adequadas, com conhecimento, e deshospitaliza, né? O ICD deshospitaliza. Imagina o custo que se teria para os hospitais se não tivesse tudo aquilo com diabetes. 95% dos nossos pacientes deshospitalizados. Exato. Então, tu imagina isso. Também é uma vantagem que se dá ao Estado e é uma vantagem que se dá voando, esperando sempre junto com eles, né? Se for possível. Quero agradecer vocês pela honra de estar nessa mesa com os nossos 3 fundadores, Paulo Roberto Falcão, Dr. Balduino Tidel, Maria Tereza Brenner Lima. E esse é o ICD Educa. Nós estamos encerrando o episódio, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sei que é corrido para todos. Para mim foi pouco, podia ter falado mais. Vamos ficar mais, então. Vamos ficar mais. Excelente, Bruno. Muito obrigado Obrigada, Bruno. pelo convite. Estamos aí prontos para divulgar mais essas questões. Legal, parabéns, Bruno. Bom é reviver a cota que a gente não faz tanto tempo que não se via, e falar desses momentos que foram momentos difíceis, mas certamente prazerosos, né? A busca de recursos. E hoje a gente vê aqui o Instituto, o jeito que está organizado, enfim, a beleza que é isso aqui, a facilitação que se faz para as crianças com as dificuldades da diabetes. Enfim, obrigado. Esse episódio fica por aqui, mas o ICD Educa está nascendo agora e teremos muitas conversas com os nossos profissionais, pacientes, famílias, educadores em diabetes, embaixadores, convidados e muito mais. Por aqui se aprende a voar e nós vamos voar juntos. Siga o ICD nas redes sociais e acesse o site icdrs.org.br. E fique por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima.